Portanto, nós até aqui já estivemos a ver os dois dos quatro pilares da programação orientada a objetos, nomeadamente a abstração e o encapsulamento. Vamos ver agora a herança e o polimorfismo. Ok. Portanto, entretanto, nós temos aqui esta classe conta bancária e fizemos também aqui um pequeno user interface que pudesse ser utilizado para fazer levantamentos, depósitos, transferências, etc. Portanto, eu vou pegar neste código e vou comentar isto, só para não perdermos, pode dar jeito a seguir. Portanto, vou comentar isto. E vamos ver então o que é isto da própria herança. Okay? Portanto, passando aqui para o nosso lado esquerdo, nós temos aqui uma figura ilustrativa do que é herança no sentido biológico, não é? Portanto, temos aqui três pessoas que têm uma característica comum, transversal a todos eles, que é o tamanho e o formato do nariz. Não é? Portanto, este senhor, presumo que seja aqui o avô, tem um nariz grande, este senhor aqui que é o pai tem um nariz grande e esta senhora que é menina, que é então a filha, tem também, ou a neta deste senhor, tem também um nariz muito grande. Portanto, isto é algo que vai passando de geração em geração, ou seja, é herdada esta característica dos nossos progenitores, não é? Aliás, todos nós temos parecenças com a nossa família, justamente por esse motivo, não é? Uma herança genética que recebemos, não é? Quando nascemos. Portanto, a herança no conceito de programação orientada a objetos vai ter um papel semelhante, ok? E já vamos ver o porquê. Para que é que isto serve? Portanto, herança diz respeito então à extensibilidade de classes no modelo orientado a objetos, portanto, serve para nós estendermos classes. Quando se diz estender uma classe, entende-se que uma nova classe será criada contendo as próprias propriedades e características e estendendo a esta nova classe as propriedades e características de outra já existente, a qual é conhecida também como classe base ou superclasse. Já a nova classe é conhecida como classe derivada ou subclasse. Portanto, isto acaba por ter a finalidade de nós termos uma classe base, não é? Que tem determinadas características e funcionalidades, e nós vamos estender essa classe com uma nova classe. E essa nova classe vai ter também as suas próprias características, mais aquilo que herda da classe base. Ok, eu posso vos dizer, por exemplo, que todas as classes aqui em C Sharp herdam de uma classe que é o Object. Ok, este Object acaba por ser toda... até temos aqui uma definição. Supports all classes in the .NET Class Hierarchy and provides low-level services to derived classes. Portanto, it's the ultimate base class of all .NET classes. It's the root of the type hierarchy. Portanto, é a classe que é, neste caso, a superclasse mais superclasse possível. Portanto, é de onde tudo vai derivar. Portanto, existe já implementada essa extensibilidade. A seguir, vamos ver aqui mais umas coisas. A subclasse herda, então, todas as propriedades e métodos da classe existente. Portanto, quando nós temos uma classe conta bancária, por exemplo, ela vai herdar todas as propriedades da classe que é a sua superclasse, digamos assim. Ou seja, todos os objetos conta bancária vão herdar todas as propriedades e métodos desta classe Object. Já vamos ver quais são. Portanto, o mecanismo de herança permite que a subclasse inclua ou sobreponha novas propriedades e métodos. Portanto, nós podemos ter
as nossas próprias propriedades e métodos e recebermos outros já pela nossa própria herança, não é? Depois nós podemos sobrepor, fazer o override dessas mesmas métodos se for overridable, né? Ou, pronto, temos que ter aí, ou se forem, neste caso a palavra depois certa vai ser virtual, mas vocês já vão ver isto. Portanto, o que temos que reter é justamente isto. Podemos e vamos herdar tudo o que existe na classe base e vamos também adicionar coisas que são específicas àquela subclasse. Entretanto, com a utilização da herança, a subclasse é uma implementação específica de um caso mais geral. Isto também é verdade. Portanto, esta conta bancária que nós temos aqui acaba por ser uma implementação muito mais específica do que nós implementarmos aqui um object, né? Portanto, porque a conta bancária tem lá o titular, tem lá os métodos de transferir, depositar, etc, etc, coisa que um objeto ou algo aqui do object não pode ter, não é? Não faz sentido que isso aconteça. Portanto, nós estamos a adicionar, neste caso, funcionalidades aqui a esta classe. Depois, uma coisa muito importante, a subclasse deve apenas definir as características que a tornam única. E isto é mesmo muito, muito importante. Nós não podemos ter características que estejam repetidas, que já venham de uma classe de base, não é? Não faz sentido. E temos que ter também muito cuidado quando fazemos as heranças em vários momentos. Porque há uma analogia que se costuma utilizar que é, se nós tivermos uma classe que é uma classe de animal, depois tivermos uma classe duck, que é um pato. Depois nós temos uma classe que é um pato de brinquedo e o pato de brinquedo já precisa de pilhas, já temos o calo entornado, digamos assim, porque estamos a utilizar aqui uma abstração errada. Portanto, é muito importante nós, quando estamos a criar heranças, não colocarmos informação que depois, mais à frente, vai trazer problemas se alguém herdar dessas mesmas classes. Portanto, acaba por ser, na maior parte dos casos, até algo que deve ser feito com muita contenção, porque podemos realmente criar problemas maiores do que aqueles que precisamos. E costuma-se dizer, epá, a malta quando começa a ganhar alguma experiência acaba por preferir interfaces do que propriamente as heranças. Okay? Porque as heranças às vezes têm sempre problemas estruturais mais à frente. Mas de qualquer forma, tem a sua aplicabilidade e dá resposta aqui a várias coisas e é um dos pilares da programação orientada a objetos. Mas pronto, tenham sempre atenção a esta questão que a subclasse deve apenas definir as características que a tornam única. A seguir. Ora, imaginemos o banco realiza depósitos e levantamentos de acordo com o tipo de conta. Por exemplo, se a conta for poupança, o cliente paga 10 cêntimos por levantamento, se não, o cliente não paga nada. Para implementar essa regra de negócio, pode-se colocar um if no método levantar. Seria, se calhar, o nosso primeiro instinto. Não é? Chegarmos aqui à conta bancária, temos aqui o nosso método levantar e recebemos, se calhar, aqui mais aliás, nem precisamos de receber mais um parâmetro, tínhamos era que declarar mais uma propriedade e fazermos aqui um if. Olha, se for ainda um outro tipo de conta, neste caso uma conta poupança, vais tirar ainda mais 10 cêntimos. Só que isso rapidamente começa a crescer e começa a entrar em conflitos com outras regras de negócio que vão aparecer mais à frente. Acaba por ficar, às vezes, métodos a fazer mais do que uma coisa e o método não deve fazer mais do que uma coisa, deve fazer
uma coisa apenas, se há necessidade de fazer mais coisas, se calhar temos que ter dois métodos, se calhar até aquilo que o método principal está a fazer pode requerer que sejam chamados outros métodos dentro de métodos. Temos o transferir valor, por exemplo. Transferir valor é um exemplo disso, em que nós não fazemos a alteração na conta bancária de destino, nós recorremos a um método para que o objeto de conta bancária de destino tenha alterações no seu saldo através de um depósito. Okay? Portanto, temos sempre essa questão. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Pode ser a nossa primeira tentação colocar um if aqui, mas diz-nos depois a experiência que é capaz de não ser a melhor solução. Mais à frente vai inevitavelmente dar problemas. Depois, e temos aqui um exemplo. Portanto, se o método levantar recebe o saldo, se o tipo for 1, neste caso retira o valor que nós estamos a tentar retirar e pronto, retira mais 10 cêntimos, caso contrário, tira só o valor que é suposto. Isto partindo do pressuposto que o tipo 1 é uma conta poupança. Isto poderá implicar um grande crescimento de código, porque imaginem que a seguir já é o tipo de conta 2, o tipo de conta 3, depois algumas coisas começam a entrar em conflito umas com as outras, porque não podemos retirar 10 e dar 10 ao mesmo tempo, e os métodos ficam muito complexos e provavelmente com erros, com bugs, e não é isso que nós queremos. E então a solução neste caso seria ter classes separadas para a conta bancária e para a conta poupança. Okay? Com a criação da nova classe, pode-se reaproveitar todo o código criado até ao momento. Okay? Portanto, aquilo que nós vamos fazer vai ser criar uma classe que vai, de certa forma, herdar todas as propriedades, todos os métodos desta classe conta bancária, a que vamos chamar conta poupança. E eu vou criar essa mesma classe. Portanto, vamos fazer add a new class. Pode ser assim. Ora, conta poupança. Portanto, vamos fazer a nossa conta poupança com public. Vamos tirar estas coisas. O que é que nós precisamos para dizer que, olha, esta classe vai herdar da conta bancária? Não é? Nós não vamos chegar e não vamos simplesmente copiar esta coisa toda e colocar na conta poupança. Porque se nós fizermos isso, o que vai acontecer é que sempre que houver uma alteração na conta bancária, nós vamos ter que ir a todos os ficheiros que tecnicamente herdam da conta bancária e ir lá fazer as mesmas alterações e podemos nos esquecer de algum, etc, etc. Portanto, não é isso que nós queremos. Aquilo que nós queremos é indicar diretamente ao C Sharp, não é? Ou, através de C Sharp, que aquela classe vai herdar de uma ou outra. Para isso, utilizamos a notação dos dois pontos e dizemos qual é que é a classe que nós queremos herdar. E vamos herdar da conta bancária. A partir deste momento já temos então uma herança a ser feita. Agora temos aqui um erro, que é o seguinte: there is no argument given that corresponds to the required parameter nome titular of conta bancária, conta bancária, e a pedir uma string. Porquê? Nós quando herdamos algo de uma outra classe, nós herdamos tudo o que exista nessa mesma classe. O que significa que estas propriedades, estes atributos, estes métodos vão existir na classe, na subclasse, não é? Mas o construtor também vai existir. Portanto, se nós não conseguimos instanciar um objeto conta bancária sem fornecermos o nome do titular, nós também não vamos conseguir instanciar um objeto do tipo conta poupança sem esse construtor estar salvaguardado, não é? Porque herdamos tudo de bom e de mau.
Portanto, se a conta poupança não tivesse um titular, por algum motivo, não é? Não faz sentido no ponto de vista de negócio, mas imaginando que olha, as contas poupança não tinham titular, ou outra propriedade qualquer, tínhamos um grande problema. Não podíamos herdar da conta bancária. É a mesma coisa que olharmos para esta imagem. Se nós disséssemos, olha, esta menina não pode ter este nariz grande, por algum motivo, não podia herdar as características do avô e do pai. Não é? Porque o avô e o pai têm um nariz grande, se a menina não pode ter um nariz grande por algum motivo, não pode herdar do pai e do avô. Portanto, aqui é mais ou menos o mesmo mecanismo. Agora, o que nós vamos fazer é, nós queremos realmente que isto seja possível de herdar, portanto, vamos ter que salvaguardar o nosso construtor. Como é que nós vamos fazer isso? Nós podemos fazer aqui controle ponto e essencialmente vai-nos gerar um construtor, mas podemos também escrever o construtor à mão. Ou seja, podemos fazer então um public, neste caso o tipo de dados que queremos, já vimos que os construtores são sempre públicos e indicamos só o nome da classe e depois dizemos quais são os parâmetros que temos que receber. Neste caso é uma string titular. Okay? Mas ainda há aquele problema, que é, então eu preciso de passar este titular para o construtor de base, porque sempre que eu estou a instanciar uma conta poupança, eu, na verdade também estou a instanciar uma conta bancária. Portanto, ou um objeto deriva desta conta bancária. E se esta conta bancária precisa, efetivamente, de um titular, eu tenho que passar para o construtor de base essa informação. Até porque neste construtor propriamente dito eu posso querer receber mais outro parâmetro e já vamos ver essa parte. Não é conta poupança. É conta poupança. Como é que nós fazemos isso? Muito simples também. Vamos carregar aqui nos dois pontos, vamos dizer base e depois abrimos os parênteses e veem aqui que já temos o construtor de base desta classe a pedir o string nome titular. Portanto, o que nós vamos fazer é escrever aqui titular. Okay? E desta forma, eu quando estou a instanciar uma conta poupança, vou receber no construtor da conta poupança o titular e vou passar esta informação para o construtor base. Okay? Portanto, sempre que eu precisar de instanciar uma conta poupança, eu vou ter que receber um string titular e vou ter que passar isso para o construtor de base. Depois do construtor de base ter todas as informações necessárias para criar um objeto, vai-me deixar fazer a herança. Agora, só aqui por curiosidade, nós ao fazermos esta herança e comprova que nós estamos a receber todos os métodos, eu vou escrever aqui uma coisa só para vocês verem. Eu já tenho aqui o método levantar valor. Okay? Já tenho aqui o método, por exemplo, de transferir valor. Isto já é um método que existe, e vocês veem que isto fica amarelo, e se eu colocar aqui o rato por cima, vocês veem que isto já é um método que existe. Da mesma forma que já existe o saldo, da mesma forma que já existe o titular, ou seja, tudo aquilo que existe aqui, o número de conta, o titular, o saldo, este depositar valor, este levantar valor, o gerar número de conta, tudo isto acaba por ser automaticamente herdado através da conta bancária. Portanto, a partir do momento em que eu faço esta herança aqui, eu estou a herdar essas coisas todas. Ok. Da mesma forma que eu depois posso e devo criar propriedades que façam sentido para apenas a conta poupança. Coisas que já não possam não fazer sentido para a conta bancária. Mas para já, é isto que nós precisamos, ou seja, termos aqui um construtor que receba esses parâmetros, passe o que tem a passar para o titular e instanciar o objeto na mesma. Pergunto, dúvidas, questões, algo queiram perguntar? Eu só tenho uma dúvida. Sim. O...
A herança ia ser o public class, conta poupança, e para chamar é os dois pontos, né? Sim, isto aqui é dois pontos. Não, para chamar a outra classe com os atributos, a gente vai usar os dois pontos, né? Não é como se fosse no Java que usa o extend. Tu estás, mas é para chamar como? Quando estamos a instanciar um objeto, é isso? Sim, sim, porque eu me lembro que herança, pelo menos como eu aprendi na outra linguagem, é como fosse, por exemplo, o public class, conta bancária, extend é banco. Não, nós não precisamos de fazer isso. Nós só precisamos dizer public class e o nome da classe e qual é que queremos herdar. E quando queremos instanciar um objeto propriamente dito, nós chamamos diretamente a classe. Ou seja, conta poupança, imagina new conta equals new conta poupança. E depois tinha que passar aqui um nome, não é? Não, sim, mas eu consigo entender. É tipo, é só para chamar outra classe. Para chamar para outra classe. Oh, então, pera, nesse caso não estamos a falar sobre instanciar o objeto, estamos a falar sobre esta conta poupança poder herdar da conta bancária, é isso? É isso daí, Pronto, aí sim porque precisas aqui dos dois pontos. é os dois pontos que usa, né? Então, Exatamente. tá ok. Essa era a minha dúvida, porque eu aprendi com extend até nas outras linguagens. Ok, em vez disto, escrever tipo extend. Sim, Não, neste caso usas os dois pontos e fica resolvido. certo, obrigado. Nada, nada. Mais dúvidas, questões? Perceberam este conceito geral da herança? Ainda vamos ver um bocadinho mais de coisas, mas conceptualmente perceberam aqui a finalidade? Sim. Sim? Ok. Entretanto, vamos então avançar mais um pouco. Ora, neste caso temos aqui a classe conta poupança, é uma subclasse da classe conta bancária e a classe conta bancária é uma classe base da conta poupança. Portanto, exatamente, esta será aqui uma subclasse e esta será a superclasse ou classe derivada e neste caso aqui a classe base. Depois, quando uma classe é definida com o sinal de dois pontos, diz-se que ela herda de outra classe, neste caso conta bancária, e por isso ganha todos os atributos e métodos. Já vimos isso a acontecer, tanto que eu chamei aqui, por exemplo, o levantar, não era o gerar número de conta, o levantar valor, o depositar, ou seja, já vimos essa questão toda. No entanto, para que isso aconteça é necessário criar um construtor e passar os valores da subclasse para a classe base, também já o fizemos. A partir deste momento, a classe passa a ser instanciada, passa a ser a conta poupança, também já vos mostrei aqui, ou seja, passamos a instanciar diretamente a conta poupança. Mas a conta poupança tem o comportamento de levantar diferente, ok? Portanto, assim deve-se reescrever o comportamento na classe filha utilizando a palavra override e mudando a classe pai para indicar que o método pode ser sobrescrito virtual. O que é isto? Vamos lá fazer o seguinte, que é, nós temos a finalidade de, quando é uma conta poupança, criarmos um débito adicional de 10 cêntimos por cada levantamento. Este é o nosso requisito. É aquilo que nós precisamos de fazer. Agora, nós precisamos de herdar todos os métodos, mas eu não posso chegar aqui e chegar e dizer, por exemplo, public, como é que era nesta classe? Eu não posso chegar aqui e fazer public bool, não é? Public bool, levantar valor e receber aqui, acho que é um decimal, não é? Eu não posso simplesmente reescrever isto, decimal valor a levantar. Valor a levantar. Eu não posso fazer isto. Ok? Porquê? Eu já tenho este método. Eu já tenho este método desta forma. Portanto, já recebe este. Eu até podia fazer aqui um return true só para o outro erro
resolvido. Eu não posso fazer isto, ou não devo fazer isto, porque na prática eu quero sobrescrever o outro método e eu preciso ter a garantia que quando eu executo este levantar valor, eu estou a executar o método correto. Portanto, e não convém nós estarmos a herdar coisas e depois copiarmos código de um lado para o outro e fazermos essas alterações dessa forma. Não devemos fazer isso. Aquilo que nós devemos de fazer é indicar que o método pode ser sobrescrito. Portanto, eu vou herdar o levantar valor, mas vou fazer pequenas alterações ao levantar valor. E para isso eu tenho que chegar e dizer que vou sobrescrever aquilo que existe através do override. Okay? Portanto, estou a dizer, quando utilizo o override, estou a dizer que, olha, vais à conta bancária ou a outra classe que isto herde, vais buscar o método levantar valor e vais subscrever aquela implementação por esta que eu vou definir aqui, para garantir que o comportamento é efetivamente aquilo que eu quero quando tenho uma conta poupança e não uma conta bancária. Portanto, ela herda, mas tem aqui valores não, tem aqui funcionamentos ligeiramente diferentes. Portanto, eu tenho que fazer este override. Mas também o próprio método de levantar valor tem que ser possível ou passível de ser sobrescrito. E para isso, aquilo que nós fazemos é, no levantar valor, dizer virtual. Isto significa o quê? Significa que quando eu tiver um objeto do tipo conta bancária e chamar o método levantar valor, vai ser executado este código. Quando alguém quiser herdar da conta bancária, mas fazer a sua implementação do levantar valor, eu, através do virtual, eu estou a permitir que isso aconteça. Portanto, o que vai acontecer é que este código passa a ser válido. Passa a ser válido porque este método é passível de ser sobrescrito. E neste caso, aqui eu posso fazer o nosso levantar valor ligeiramente então diferente, não era? Já agora, nós quando estávamos a fazer isto, estávamos a verificar se o valor a levantar era, neste caso, inferior ou igual ao saldo, e caso fosse verdade, fazíamos então que saldo menos igual a valor a levantar mais 0.10. Portanto, nós temos que fazer esse. Eu gosto de pôr estes parênteses. E porquê é que nós temos isto? Abuse contact access is inaccessible. Ok. Podemos fazer isso porque o private set vai inibir que este set seja incluído, não é? Portanto, não podíamos fazer se calhar com private, tínhamos que fazer com protected. Podemos fazer isso. Portanto, o que é isto do protected? Mas agora sim, já conseguimos fazer decimal and double. Eu vou fazer como decimal assim. O que é isto do protected? Quando nós temos algo privado, apenas esta classe pode aceder a este saldo no modo de escrita. Quando nós temos um protected, significa que esta classe pode aceder à escrita da propriedade de saldo, assim como todas as classes que herdem desta mesma classe. Okay? Portanto, se houver outra classe ainda que herde da conta bancária, pode fazer a alteração do saldo. Se tiver só private, só esta classe que eu estou aqui a trabalhar, a conta bancária, é que pode fazer essa mesma alteração. Okay? Pode invocar o set. Caso contrário, não pode.
Depois disto acontecer, nós vamos fazer então return true. E caso contrário, vamos fazer um return false. Acho que é mais ou menos assim que nós temos na conta bancária propriamente dita. Portanto, fazemos menos igual valor a levantar. E estamos a verificar se o valor a levantar é superior a 0. Portanto, vamos fazer isso também. Se o valor a levantar é válido e se nós temos dinheiro suficiente na conta, tiramos o saldo. Do saldo vamos retirar o valor a levantar mais os 10 cêntimos adicionais e retornamos um true. Portanto, recapitulando, nós temos uma conta poupança que herda da conta bancária, tem que ter um construtor que recebe uma string titular, mas que passa esse valor para o construtor base. Depois temos um método que tem a keyword override, que permite ser sobrescrito nesta classe, que se chama levantar valor, tem que ser o mesmo nome, e que tem uma implementação ligeiramente diferente, ou seja, levanta o saldo e retira 10 cêntimos. Na conta bancária, nós temos, neste caso, o levantar valor, marcado como virtual, ou seja, significa que pode ser sobrescrito por uma classe, neste caso, que derive desta classe, uma classe que quer desta conta bancária, e que não tem qualquer tipo de alteração ao seu funcionamento, a não ser só a indicação que, ok, podes sobrescrever esta classe. Agora vamos ver isto na prática. Não é? Portanto, nós vamos ter aqui uma conta poupança e uma conta bancária. Conta bancária equals conta bancária, new, conta bancária, e vamos passar aqui um nome. Portanto, eu tenho aqui dois objetos diferentes. Tenho a conta bancária e vou fazer o conta poupança. O que é que eu vou fazer a seguir? Vou depositar dinheiro nas duas, não é? Para termos algum valor. Portanto, conta bancária, ponto, depositar valor, e vou depositar apenas 100. Depois vou fazer o mesmo depósito na conta poupança. Conta poupança. Okay, deposito nos dois. Vou mostrar ao utilizador qual é o saldo. Não é? Saldo conta bancária vai ser igual a... É só para vocês depois conseguirem acompanhar o que está a acontecer. Portanto, conta bancária, ponto saldo. E agora, na conta poupança, vai ser então conta poupança, ponto saldo. Depois, vou fazer aqui um console.readKey, só para isto parar. Depois de eu carregar nisto, o que vai acontecer é, vamos fazer os levantamentos. Portanto, conta bancária, ponto, levantar valor, e vai ser igual a 10. Portanto, eu vou levantar 10 euros das duas. Conta poupança, ponto, levantar valor, também 10 euros. E a seguir, o que vai acontecer é eu dizer, mostrar o saldo outra vez. E vamos ver que tem diferenças de comportamento. Portanto, recapitulando, eu instancio uma conta bancária, instancio uma conta poupança, coloco lá 100 euros nas duas, mostro o saldo. Peço aqui só para isto parar um bocadinho enquanto eu clico, só para vos mostrar o que acontece. Levanto 10 euros da conta bancária, levanto 10 euros da conta poupança e mostro o que é que vai acontecer a seguir. É suposto a conta bancária ficar com 90 euros e a conta poupança ficar com 89,90. Ok? Vamos ver isto. E temos aqui um erro de compilação. Isto faz parte deste... pois. Temos aqui uma coisa destas a mais. Foi aqui um comentário que não correu tão bem. Portanto, temos aqui saldo de conta bancária 100, saldo de conta poupança 100, e depois temos o saldo da conta bancária 90
e o saldo da conta poupança 89,90. Foi cobrado os 10 cêntimos adicionais. Como veem, eu só chamei os objetos, instanciei os objetos, conforme o seu tipo, depositei dinheiro, mostrei, parei o programa um bocadinho, levantei os 10 euros nas duas contas bancárias e mostrei o saldo a seguir. Depois, os detalhes pertencem então aqui à própria implementação. Ou seja, no levantar valor, no virtual, levanta o valor normalmente. No caso da conta poupança, já levanta o valor mais estes 10 cêntimos. Okay? Portanto, eu consigo ter os mesmos nomes, consigo utilizar as mesmas funções, mas têm comportamentos ligeiramente diferentes, dado que foi herdado, neste caso, de uma outra classe chamada conta bancária. Okay? Dúvidas, questões? Algo queiram perguntar? Perceberam isto? Sim? Por mim ainda não, Ruben, professor. Falaram os será dois? que, Diz. será que depois, pronto, se me conseguir mandar esse ficheiro em zip para eu poder rever algumas coisas? Sim, claro, claro. Eu acho que até no final da nossa sessão de hoje eu consigo já disponibilizar isto para vocês terem isso também. Mas sim, sem problema. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, questões? Ok. Então vamos continuar. Portanto, a partir deste momento, a classe a ser instanciada passa a ser a conta poupança. A conta poupança tem o comportamento de levantar diferente. Já fizemos então o virtual e o override. E neste caso, nós acabamos por estar, de certa forma, a tocar também no polimorfismo. Ok? E o polimorfismo é justamente isto que nós fizemos. Não vos introduzi logo o conceito, mas na prática isto que nós fizemos aqui do override é essencialmente o conceito do polimorfismo. É através da recodificação de um ou mais métodos herdados por uma subclasse, é a capacidade que uma subclasse pode redefinir, sobrescrever um método herdado. E nós podemos sobrescrever todos os métodos herdados, desde que eles tenham aquele método como override, né? Ou, neste caso virtual, para nós podermos fazer o override. Um dos métodos muito comuns para nós fazermos o override é este, public override, e nós vemos aqui logo imediatamente três métodos que podemos utilizar: o equals, o getHashCode e o toString. Podemos fazer aqui o toString. O toString o que vai fazer é o seguinte: é sobrescrever o método toString que vem desde o object. Okay? Este método é dos métodos mais primordiais desta linguagem. Portanto, se nós formos aqui à classe object, nós vemos que a classe object tem o equals, o reference equals, o get hashcode, o get type, o toString e o memberwise clone. Portanto, e vocês veem que o toString tem aqui um virtual. Portanto, tem aqui esta palavra, significa que pode ser sobrescrito mais à frente. Portanto, nós vamos fazer isso mesmo. Vamos. Já agora, eu por acaso disse, se vocês forem à classe Object, mas vocês, por exemplo, para irem a uma classe qualquer, e às vezes estas navegações que eu faço aqui, de saltarmos aqui de umas classes para as outras, pode ser feito através do F12. Se forem em cima de uma classe e carregarem F12, vão navegar para essa mesma classe.
E se quiserem voltar atrás, podem fazer Ctrl menos. Okay? Se vocês quiserem, o menos cá ao lado do pontinho. Portanto, se vocês fizerem F12, vão para essa mesma classe. Se fizerem Ctrl menos, acaba por ser o voltar atrás. Eu faço isto pronto, assim mais rápido, porque tenho um atalho no rato em que se carrega aqui numa tecla, faz a mesma coisa com o F12 e quando carrego na outra tecla volta para trás. Lá está isto. Passa a ser muito comum nós andarmos a fazer navegações no dia a dia. Portanto, é um atalho que uso bastante, então tenho isso aqui no rato. Portanto, voltamos então aqui ao reescrever, sobrescrever o método toString. Nós poderíamos fazer aqui um override do toString, tornando, por exemplo, algo deste género. Saldo. Podemos até dizer tipo de conta pode ser poupança. E neste caso vamos fazer aqui um contra/n e vamos dizer saldo vai ser igual a saldo. E vamos agora pôr aqui só o $sign desta forma. Portanto, temos aqui um override do toString. Eu vou fazer um override do toString também na classe conta bancária, só mesmo para vocês depois verem esta questão. Ora, neste caso, não é private, é public, override. Vamos sobrescrever o toString e vamos retornar. Perdão. Vamos retornar isto, mas conta. Vamos pôr bancária só. Voltando ao nosso program.cs, eu acho que este aqui é outra coisa. Isto aqui também. Portanto, se nós fizéssemos, agora não vou fazer aqui o saldo, posso chegar aqui e fazer conta bancária ou conta poupança. Conta poupança ponto string e conta bancária ponto string. Devia ser ao contrário, né? Já está para cá. Se voltarmos aqui a executar isto, vemos que... pois, convém fazer uma coisa. Eu consigo right line. Senão... Estou a invocar a string, mas não estou a escrever no ecrã. Assim. E agora vemos então que o tipo de conta é bancária e o saldo é 90, tipo de conta poupança, saldo 89,90. Portanto, aquilo que eu fiz aqui com este string foi sobrescrever um método que já existe, desde a classe object até qualquer classe que nós vamos criar aqui no C#, e disse, olha, quando pedirem o toString, tu fazes isto, devolves esta string. E pronto, e ficou dessa forma. Se eu não fizesse isso, o que iria acontecer era, por exemplo, se eu comentar este override, e se eu comentar este override, vocês veem que o código continua a funcionar. Continuamos sem erros de compilação, mas o comportamento que vai ter será aquele que vem da classe object e não aquele que eu sobrescrevi. E o que vocês vão ver aqui é outra coisa. Vão ver o namespace, ponto, o nome da classe. Ok? Portanto, isto é a funcionalidade que tem o método toString no object, devolve o nome da classe e o namespace, ou neste caso o namespace primeiro e depois o nome da classe. Quando somos nós a subscrever, aquilo acaba por ter o comportamento que nós definirmos que deve ter. Ok? E, entretanto,
aqui algumas noções também importantes. Como a subclasse não redefiniu o comportamento do método depositar, será utilizado o método escrito na classe base, vemos aqui. Portanto, como a conta poupança não está a redefinir neste caso o depositar valor, o método de depositar valor vai utilizar aquele que herdou, sem problema. Já no levantar, o comportamento usado é o que foi subscrito na classe filha, ou seja, é aqui este método, sempre que tivermos um objeto do tipo conta poupança. E entretanto estávamos aqui a falar sobre manipular o saldo, mas o saldo é privado e atributos privados só são visíveis para a classe que os declarou e temos que o mudar para protected. Ok, isso já está feito também. Só aqui uma recapitulação. O que é o protected? São apenas visíveis para a própria classe e para as subclasses, ou classes filhas, ou derivadas, o que quiserem chamar. E temos depois aqui um exemplo de herança, né? com algum código. Mas, essencialmente, estes são os dois pilares da programação orientada a objetos que nós precisávamos de ver e que ainda não tínhamos visto. Portanto, ainda não tínhamos visto esta questão e acabamos por ver agora. Relativamente a estes dois conceitos, da herança, do polimorfismo, dúvidas, questões? Não? Ok, bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora a nossa pausa. Portanto, o que é isto, então, dos interfaces? Na prática, os interfaces são um contrato que é estabelecido entre a classe que vai implementar o próprio interface e o próprio interface. Portanto, temos aqui alguns exemplos de interfaces. Temos, por exemplo, aqui para o IEnumerable. Vamos ver o que é isto. O IEnumerable essencialmente é um interface. Os interfaces começam sempre aqui por I e chamam-se aqui interfaces. Ou seja, em vez de nós termos a classe, não é? Nós temos public class qualquer coisa. Quando estamos perante os interfaces, temos public interface e depois o nome começa sempre por I maiúsculo e o nome do interface. E neste caso, este interface ainda implementa outra interface do IEnumerable. E este IEnumerable diz que quem implementar este interface tem que garantir uma implementação do método getEnumerator. O que é que isto significa na prática? Significa que nós, quando implementamos um interface, estamos a garantir que aquela classe, um objeto daquela classe, vai ter que ter obrigatoriamente a implementação deste método que é definido no interface. Portanto, o que é que isto significa? Se nós tivéssemos, em vez de termos uma conta bancária a servir de base, nós poderíamos... Aqui provavelmente não seria o mais... Poderia não ser o mais indicado. Estamos a reutilizar muitas funcionalidades, mas poderíamos, por exemplo, optar pelos interfaces e em vez da herança. O que é que nós iríamos fazer? Nós iríamos ter um interface que nos ia obrigar, de certa forma, a implementar este depositar valor, ia-nos obrigar a implementar este levantar valor e a este transferir valor. E também um gerar número de conta. O interface, o que é que tem? Tem só a instrução que deve ser implementado aquele método e não a própria implementação em si. Okay? Portanto, se eu quisesse fazer um interface dessa medida, até poderíamos fazer aqui um add new item e vamos fazer
conta bancária. Sempre que eu escrever o i, ele vai-me criar automaticamente como interface. Eu posso chegar aqui e dizer o seguinte: ora, isto será um interface, será uma espécie de um contrato, em que quem implementar este interface vai ter que implementar o método bool levantar valor, vai receber um decimal, vai ser o valor a levantar. Depois vai ter que fazer um bool depositar valor, que será então aqui o valor a depositar, e vai ter que fazer um bool transferir valor. E este transferir valor vai ter então um decimal, valor a transferir, e neste caso vai ter também um objeto do tipo conta bancária, que será conta destino. Okay. O que é que significa? Todas as classes que implementarem este interface têm que obrigatoriamente implementar estes métodos. E isto serve para quê? Serve para nós garantirmos que não ficam métodos em falta, não é? Porque, imaginem, hoje nós temos este funcionamento de conta bancária, mas se calhar amanhã já vamos ter outro funcionamento de conta bancária, em que estas coisas já não fazem sentido, isto já não faz sentido e vai ser feito de uma outra forma. Quando nós estamos a utilizar os interfaces, acabamos por estar aqui a aplicar um princípio que é: nós só devemos depender de interfaces e nunca de implementações concretas. Torna o nosso código um pouco mais modular. Okay? O que é que significa isto de tornar o código um pouco mais modular? Significa que eu posso ter efetivamente um interface e posso esconder os detalhes de implementação desse mesmo interface. Okay. Vou-vos dar aqui um caso muito prático para vocês verem. Já agora temos que implementar o interface. Como é que implementamos o interface? Fazemos a mesma os dois pontos e escrevemos o interface. Conta bancária. Vamos dizer que o interface provavelmente não está implementado no depositar valor. E eu acho que sei porquê. No depositar valor, valor a depositar. Agora deixa-me fazer aqui. Ctrl ponto só para perceber o porquê. Conta bancária, depositar valor. Porque este é um void. Ok. E o que eu preciso é um bool. Ok. Então vamos apagar isto. E vamos mudar isto de void para bool. E desta forma já devemos ter o nosso interface implementado. Então, portanto, nesse caso, vamos só dar aqui uma definição. E veem que já tem então aqui um interface implementado, já não tem aqui nenhum erro. Por exemplo, se nós formos agora à conta poupança e nós quiséssemos, por exemplo, herdar da conta bancária, mas garantir à mesma, ou poderíamos não herdar da conta bancária e tínhamos que escrever todas as coisas, mas queremos garantir à mesma que estes métodos eram sobrescritos, não é? Nós poderíamos implementar o interface na mesma. E assim garantíamos que todos os métodos que estão neste interface têm que existir aqui nesta classe. Qual é a vantagem dos interfaces versus a conta bancária, a herança? É que nós só podemos herdar de uma classe e nós podemos implementar tantos interfaces quanto aqueles que precisarmos. Portanto, se eu quiser herdar, imagine, do IEnumerable, eu posso herdar do IEnumerable. Só aqui diz-me que eu tenho que implementar este interface, mas eu posso herdar do IEnumerable, posso herdar do IList,
Vai-me pedir para eu implementar este interface. Ou seja, eu posso ter tantos interfaces quanto aqueles que eu precisar. Ao passo que quando eu herdo de uma classe, só posso ter uma classe base. Não posso ter mais do que uma. E isto é uma boa forma de nós garantirmos que está, de certa forma, feito ou seja, temos a garantia que aqueles métodos que são definidos no interface vão ser implementados garantidamente. Caso contrário, temos imediatamente um erro. E depois isto também tem outra vantagem, que é, imaginem o seguinte, eu quero de alguma forma fazer o seguinte, eu quero ter, por exemplo, aqui no meu programa.cs, eu quero ter um método que recebe, por exemplo, uma conta bancária e depois faz então uma série de pagamentos. Okay? Portanto, eu posso fazer da seguinte forma. Isto também funciona com a herança, mas lá está. Se tivermos uma interface, acaba por ser mais prático nesse sentido. Imagina que eu tenho um método público que faz um retorno de void e chama-se pagar contas do mês. E eu posso receber aqui um I conta bancária. Neste caso, o que significa, imagina que eu agora vou fazer aqui um ciclo for, ou não, até vou fazer diretamente, vou fazer conta bancária, transferir valor, e vou dizer que é 100, depois, o que é que nós temos aqui? Não é transferir, é fazer levantar, ok, só para isto sair o dinheiro. Quero levantar valor e quero fazer, por exemplo, estes 3 pagamentos. Imagina 100 euros para as despesas gerais, depois, sei lá, vou por aqui aquilo para uma outra coisa, pode ser aqui agora 200 para outra coisa e 150 aqui para uma outra coisa. Imagina que eu tenho estas despesas mensais, não é? E eu posso receber aqui um AI conta bancária em vez de chegar e dizer, olha, tem que ser uma conta poupança. Porquê? Porque se eu quiser receber aqui uma conta poupança e eu quiser, ou seja, eu vou ter sempre que chegar e dizer, olha, se eu puser aqui uma conta poupança, eu só posso receber um objeto do tipo conta poupança. Se eu fizer um objeto de conta bancária, eu posso receber qualquer objeto que implementa conta bancária. Mas se de hoje para amanhã a minha classe conta bancária for outra, não é? Mas e tenha outro nome, seja outra classe, outra implementação completamente distinta, eu não vou ter que obrigatoriamente receber aqui uma conta bancária, eu vou querer receber um objeto que implemente o AI conta bancária. E desse motivo fica o nosso código um pouco mais modelado. Podemos fazer sempre com a herança, como vos disse, mas nós temos um princípio que devemos seguir, que é dependermos de interfaces e nunca de implementações concretas. No caso de uma classe, não vai ser se calhar assim muito, porque isto é uma classe de modelo, não vai se calhar ser assim muito preocupante se nós estivermos a falar sobre uma classe que faz, por exemplo, acesso a uma base de dados e de hoje para amanhã a nossa aplicação precisa de mudar de base de dados, o nosso serviço que comunica com a base de dados estiver referenciado com a implementação concreta, eu não vou só por isso simplesmente chegar e poder alterar aquela base de dados assim com 2 cantigas. Eu vou precisar de, em todos os locais que fazem chamadas à base de dados, vou ter que chegar, vou ter que mudar o parâmetro que está a receber para agora, receber a outra implementação de acesso à base de dados. Enfim, uma trabalheira que pode ser assim muito, muito grande. Okay? Portanto, nesse caso, nós devemos sempre depender de interfaces e dificilmente de implementações concretas. Okay? Portanto, temos aqui pagar contas do mês. Eu vou declarar aqui uma conta bancária. Bem, até vou comentar esta para vocês verem que isto funciona com as duas. Okay? E vou fazer o seguinte: vou dizer conta bancária, ponto, depositar valor, só para termos lá valor que chegue para estas coisas, e vou chegar e dizer pagar, como é que se chama isto?
Pagar contas do mês. E isto está dentro da mesma classe, tá? Portanto, eu posso chegar aqui, pagar contas do mês, passo a conta bancária e, entretanto, is not null here. Pois, atenção, eu preciso de dizer que é uma coisa deste género. E esta está a implementar o interface, também está. Bem, já vamos ver o que é que isto vai acontecer. Portanto, pagaríamos uma conta bancária e depois no final poderíamos dizer qual é que era o saldo, não é? Portanto, conta bancária, ponto. Aqui já estou a referir-me ao interface, não é isso que eu quero. Bancária, ponto, saldo. E pormos isto dentro de um console write line. Assim, algo deste género. Mas Object Reference, mas nós temos uma referência para este objeto. Nós temos aqui uma referência para este objeto. Portanto, não estou a perceber porque é que estamos com este problema. Deixa-me só ver aqui. Que fico com Pilot. Então, e se nós fizermos isto? Não, continuamos como já. Desculpa. Perdão. Isto foi uma daquelas coisas que eu fiz e esqueci. Isto também tem que ser estático. É isso que estava a faltar. Portanto, instanciamos então uma conta bancária, depositamos lá este valor e fazemos pagar contas do mês. E faço então a conta bancária que preciso. Depois, console write line e faço então o saldo. Se eu executar isto, vemos então que no final eu fico com estes 550 euros depois de pagar aquelas contas do mês todas. Porventura, se eu fizer algo como conta poupança, vocês veem que eu só alterei o tipo de objeto, até nem alterei aqui, porque eu posso chegar e dizer que é uma conta bancária equal uma coisa deste género. Isto também é uma das vantagens da herança, mas pronto, vou alterar os dois locais. Vocês veem que isto continua a funcionar da mesma forma e eu não precisei de fazer nenhuma mudança no meu método. Vai dar um valor um bocadinho diferente, porque a cada pagamento que eu faço retira-me uns 10 cêntimos adicionais, portanto, vemos que já dá, não 550, dá 549,70, porque eu fiz 4 pagamentos. Mas, desta forma, se eu porventura a seguir tiver uma outra implementação de conta bancária, mas que essa implementação faça uso deste interface, eu posso passar este objeto para aqui sem problema nenhum. Okay? Mesmo que essa conta bancária, por exemplo, não herde desta conta bancária inicial. Portanto, eu quando faço conta bancária assim, deste género, o que está a acontecer é que eu estou a declarar aqui uma conta bancária e pronto, e depois passo, e ela implementa o interface e passo aqui para este método. Imaginando que eu tenho uma outra classe que porventura não herda da conta bancária, eu já não consigo utilizar a menos que tenha um denominador comum para tudo, não é? Ou seja, aqui o ponto de união com todas as classes que possam fazer isto acaba por ser o interface, que não tem nenhum detalhe de implementação, portanto não vai ter, como dizer, comportamentos inesperados, nunca, ou em conflito com outros comportamentos expectáveis. Apenas digo, olha, é algo que vai implementar a conta bancária, ou a conta bancária, e depois usas o objeto como deves. Ao passo que se eu estiver a fazer isto com esta conta bancária,
desta forma, eu vou ter que garantir que todos os objetos que eu passar para dentro deste método herdam da conta bancária. E isso pode ser perigoso se mais à frente eu chegar à conclusão que há comportamentos que não fazem sentido herdar da conta bancária. Poderia ter que redesenhar aqui o meu código todo. Portanto, vamos dar preferência sempre a utilizar aqui os interfaces face às implementações concretas. Mas pronto, isto são aqui um tema um pouco mais avançado. Vocês, à medida que forem vendo isto a acontecer, não é? E ganharem alguma prática com isto, vão, de certa forma, interiorizar o porquê de devermos utilizar os interfaces e não utilizarmos a herança. Ou seja, à medida que vocês vão fazendo coisas e isto depois começa a dar problemas, vão perceber porque é que não devem utilizar um e devem utilizar se calhar o outro, ou quando é que devem utilizar um e quando é que devem utilizar o outro. Mas aquilo que eu queria que vocês retessem desta questão é que o interface é como um contrato que define que este método, este e este devem ser implementados, permite fazer a implementação de mais do que um interface numa determinada classe, à medida que vamos precisando. Normalmente é sempre agrupado como funcionalidades, ou seja, se nós tivermos aqui alguma funcionalidade que é transversal a uma série de classes, mas que essas classes não têm necessariamente uma ligação entre si, pode ser benéfico utilizarmos um interface, até porque temos depois a possibilidade de utilizar mais do que um ao mesmo tempo. Ok. Relativamente a esta questão mais conceptual dos interfaces, dúvidas, questões? Pode só mostrar aí a conta poupança, se faz favor, só para eu. Posso, claro. Agora conta Ok. poupança, não é? Obrigado. É isto. Ok, posso ter. Dessa. Faltava aqui uma coisinha para mim. Obrigado. Ok, boa. Então pronto. Mais alguma dúvida, alguma questão? Algo queiram perguntar? Ok, então vamos ver só aqui os accessors que nós temos disponíveis. Só mais uma daquelas coisas que nós já vimos, mas vamos voltar aqui a ver outros dois que não. Voltar a ver, não, vamos ver dois que ainda não vimos anteriormente e voltar a ver o que vocês já viram. Por exemplo, nós temos o accessor public. E o accessor public significa que tudo aquilo que estiver como public pode ser acedido de forma externa. Não é? Ou seja, outras classes podem aceder àquela classe, àquele método, àquela propriedade. Portanto, se nós estivermos aqui nesta conta bancária e se eu disser que esta classe é privada, não faz muito sentido. Aliás, até acaba por me dizer logo que eu não posso fazer dessa forma, não é? Não posso chegar e dizer private ou protected internal, ou private protected. Não faz sentido nós termos uma classe que é privada, não é? Porque a classe acaba por ser ali um layer de abstração, mas se eu tivesse isto e fosse algo permitido, acabávamos por não conseguir aceder a essa classe externamente. Dizia-me que seria inacessível. Depois, o que é que nós temos mais? Nós temos este public, temos também o private, não é? Já vimos o private ao mesmo tempo que o public, portanto significa que algo que esteja marcado como private não consegue ser acedido externamente. Portanto, temos aqui o exemplo deste número de conta, ou seja, underscore número de conta, que é um atributo. Portanto, eu não consigo chegar à conta bancária, e dizer underscore saldo, que é o atributo. E vai-me dizer então que conta bancária.saldo is inaccessible due to its protection level. Portanto, não conseguimos utilizar algo que esteja privado. O que é que nós já vimos também?
Já vimos o protected. E o protected, o que é que significa? Significa que pode ser acedido na classe onde está declarado, assim como nas classes filhas ou subclasses dessa mesma classe. Portanto, se eu tiver aqui esta conta bancária e tiver aqui um protected, significa que ele só pode ser acedido através de uma classe filha ou através da própria classe. É da forma que nós conseguimos, por exemplo, ter a conta poupança propriamente dita com acesso ao saldo. Não consegue aceder ao saldo porque ele é protected. Esta conta poupança acaba por herdar da conta bancária, de modo a que isto é possível ser feito, porém mais ninguém consegue aceder ao saldo no set, não é? E nós já vimos isso anteriormente. Portanto, se eu chegar aqui à conta bancária ponto saldo e disser que é igual a 100, eu não consigo fazer isto e vai-me dizer que set accessor is inaccessible. Portanto, é um protected, não dá para fazer set a não ser a própria classe e classes filhas. Pois, o que é que nós temos mais? Temos um outro, que é o abstract. Isto é para ser utilizado nas classes. O abstract significa que não pode ser instanciado nenhum objeto daquela classe. Normalmente o abstract acaba por ser linhas muito gerais de uma determinada classe, mas que não deve ser utilizada aquela classe. Portanto, significa que se a conta bancária for então public abstract class, significa que se eu tentar instanciar um objeto do tipo conta bancária, vai-me dizer que não pode ser instanciado este tipo, não é? Portanto, é um tipo abstrato, não pode ser instanciado, portanto, serve apenas para ser herdado. Okay? Da mesma forma que vocês também não podem implementar um interface. Okay? Se um interface é um contrato, são umas linhas gerais, não tem detalhes de implementação, não faz sentido nós implementarmos um interface. Okay. Depois, o que é que nós... Portanto, e neste caso, nós temos aqui o abstract, não é? Mas conseguimos instanciar contas de poupança. Portanto, nós conseguimos instanciar classes que herdem da conta bancária. Mas não conseguimos instanciar nenhuma conta bancária propriamente dita. Algo que esteja marcado como abstract. Depois nós temos outro, que é o sealed. E o sealed significa que ninguém pode fazer herança, neste caso, daquela classe. Okay? Portanto, nós não podemos nunca herdar de uma classe que está marcada como sealed. Ou seja, são classes que nós temos, criamos e dissemos isto não é para ser herdado em lado nenhum por este ou aquele motivo, ou porque isto vai criar ali uma cadeia de heranças que nos vai trazer problemas mais à frente. Por esse motivo, vamos marcar a nossa classe como sealed e nenhuma classe pode herdar dessa mesma classe de sealed. Temos aqui logo imediatamente um erro a dizer cannot derive from sealed type conta bancária. É um outro accessor que vocês podem utilizar. E essencialmente é isto que eu vos queria só mostrar. Eu posso inclusive fazer aqui posso fazer aqui um resumo, não é? Ora, private apenas pode ser acedido na própria classe. Depois, falta o virtual e o override, mas isso não são accessors, portanto, e já vimos anteriormente, isto diz mais respeito ao polimorfismo. Portanto, public pode ser acedido por todas as classes. Depois vimos
protected. E o protected pode ser acedido pela própria classe e por todas as classes que herdam desta primeira. Vimos também então a seguir o abstract. Não pode ser instanciado. Ser instanciado nenhum objeto desta classe. Apenas para herança. Contratos gerais. Depois tínhamos o sealed, em que nenhuma classe pode herdar desta primeira. E foram estes que nós vimos. Certo? Não me estou a esquecer aqui de mais nenhum. E essencialmente são estes os accessors. Eu vou-vos dar aqui um print screen disto. Isto é aquele tipo de coisas que vai-se esquecendo e é bom ter aí uma cábula com isto. Relativamente aqui a estes accessors e aos interfaces, ou ainda algo relacionado com programação orientada a objetos, digam-me dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar. Antes de passarmos aí para os exercícios. Dê-me só aqui um segundo, por favor. Bem, já que estou bem, aqui um ataque de tosse. Então, não havendo dúvidas, vamos fazer aqui alguns exercícios para vocês ganharem então aqui mais prática com isto.